Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Luís de Camões. Assim como o simples fato de ser nos faz existir, o de que vamos morrer se difere a partir do ponto em que nos instiga a viver. A vida como conhecemos pode ser dividida em 3 ciclos: viver, amar e morrer, onde fatores externos, como a cultura, a sociedade, as crenças e o ambiente de criação, moldam as concepções de vida de um ser humano. E isso é ser humano. Ser uma colcha de retalhos de emoções, uma mente de sonhos e fragilidades, carregando no peito a dualidade do amor e da dor. Nietzsche, em sua Teoria do Eterno Retorno, nos convida a refletir sobre o seguinte questionamento: e se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequência, e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira, não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que responderias: tu és um Deus e nunca ouvi falar nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isto, ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Pesaria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir. Ou então, como terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna confirmação e chancela? Dentre os 3 ciclos fundamentais da existência humana, tal teoria sugere que talvez não haja um fim em definitivo, já que quem ama sempre sobrevive na lembrança dos entes amados. O eterno retorno indaga sobre você mesmo, e se ao invés de ver a vida como uma sequência linear de eventos que se encerram com a morte, cada momento fosse uma oportunidade viva de tal forma que pudéssemos dizer sim ao demônio que nos amaldiçoa, e assim você estaria vivendo uma vida da qual não se cansaria, mesmo que ela se repetisse eternamente? Em São Joaquim da Barra, uma pequena cidade no coração de São Paulo, a vida flui em seu ritmo tranquilo. Aqui, como em qualquer lugar, as pessoas vivem, amam e, inevitavelmente, se despedem. Primeiramente, qual o seu nome? Meu nome é Rita de Cássia Santos Evarini. Rita, qual a sua profissão? Eu sou formada em jornalismo, fiz também, assim que eu comecei a trabalhar no colégio, eu fiz o curso de pedagogia e hoje eu, junto com uma sócia, administro o Colégio Anglo de São Joaquim da Barra, tanto na parte administrativa como colaboro na parte pedagógica. Rita, o que você espera após a morte? Eu acredito num processo evolutivo após a morte. Eu acredito que a gente tem essa possibilidade de melhorar sempre. Eu tenho uma ideia um pouco fria sobre isso, né? Eu acho que depois que o nosso corpo físico, né, não está mais nesse plano, a gente não tem uma continuidade. Eu não acredito em vida após a morte. Eu acho que a vida da gente continua no legado que a gente deixa, através das pessoas que a gente tocou, né? Então, eu acho que você
vive depois da morte através do que você produziu nesse mundo e que as pessoas carregam, né, do que você deixou, das lições que você passou, dos seus feitos, daquilo que você produziu. Mas eu não acredito que exista uma vida depois da morte. Após a morte, eu, como cristã, acredito no reino de Deus, acredito que vou para o reino dos céus. Na real, espero que a minha mãe esteja certa e tenha vida após a morte. Após a morte? Sei, encontrar o paraíso? Que eu vou responder disso? É o que eu espero voltar, porque eu quero viver, eu não sei o que é, como que é lá. Após a morte, eu acredito na vida eterna. Só que eu sei que para obter a vida eterna eu preciso me preparar para isso. Bom, acredito que uma vida um pouco mais calma e tranquila dessa correria que a gente passa aqui na Terra. Misericórdia. Salvação da alma. Após a morte, eu tenho um conceito dentro da minha religião. Como eu sou católica, apostólica romana, então eu acredito na vida eterna. Então, após a morte, eu acredito que existe uma vida eterna. Acredito, creio na vida eterna e por isso eu tenho assim um pensamento positivo. Hoje eu vivo a vida terrestre. Depois da morte, eu viverei a vida celeste, a vida eterna. Então, esse é o meu pensamento. O que eu espero após a morte? Olha, realmente é um mistério para todos nós. Para mim, é um mistério. E que se a vida não tiver uma recompensa, né, depois da morte, a vida seria muito injusta. E eu acho que até quando eu estiver no leito de morte, vai ser um mistério. Eu espero estar, assim, num lugar lindo e maravilhoso, paraíso. Legal. Nossa, sim, logo de cara? Bom, eu acredito que isso eu vou puxar um pouco para minha religião, que é uma coisa que eu acredito mesmo. Eu espero que após a morte eu vá para um lugar, né, de um descanso eterno, aonde que eu possa ter aí, né, uma vida eterna ao lado dos meus familiares, das pessoas que eu amo, que já partiram dessa vida. Então eu acredito nisso e é isso que eu espero que realmente aconteça. Nossa, difícil. Eu espero descanso, paz. O que eu espero após a morte? Quando se fala em pós-morte, então vamos entregar na mão de Deus. Eu acredito muito, né, que a espiritualidade, o corpo fica aqui e o espírito vai procurar um lugar melhor. Eu acredito e peço para que isso aconteça, né, após a morte. O que eu espero após a morte? Eu espero poder descansar eternamente. Após a morte, vai ter um caminho, né? Rezar e pegar um caminho certo de que Deus deixar pra gente, né? Rapaz, após a morte, eu não tenho muita esperança, não. Não tenho opinião formada sobre isso. Nada religioso, nada de convicção também. Eu espero, após a morte, encontrar uma espiritualidade que eu acredito
que exista uma continuação da vida. Então, a minha crença é que a vida não acaba aqui na matéria. É isso que eu espero, que eu acredito. A gente tem a salvação, né? Que já está sofrendo aqui com esse calor, com tudo, né? Com os finais dos tempos, que já está nos finais dos tempos. É a salvação. Eu espero, não sei, talvez renascer em outra vida e aprender coisas novas. Rapaz, que pergunta, hein? Depois da morte, eu espero encontrar o paraíso, né? Ser feliz por lá, porque aqui a coisa tá difícil. Nossa, a vida eterna, né? Eu sou uma pessoa católica e eu acredito na vida eterna. Após a morte, olha, não chegou ninguém de lá para poder estar falando para a gente o que tem do outro lado. Mas o que a gente aprende com a família é que nós estamos de passagem aqui e nós temos que deixar o nosso melhor. A vida eterna. Ótima pergunta. Eu espero, primeiro de tudo, antes de esperar após a morte, eu espero agora na vida. A minha espiritualidade, a minha fé, a minha crença e, de fato, estar em um movimento de paz, de eu fiz tudo que eu precisava e poderia ter feito, principalmente para mim e para as pessoas, porque eu tenho uma missão, um propósito de vida, que é cada vez mais levar conhecimento e ajudar as pessoas a estarem bem emocionalmente. Então, eu acredito que após a morte será, se eu estiver nesse meu movimento, será em paz. Espero continuar vivendo. Acredito na vida após a morte e acredito que sim, que é uma continuação, né? Que a vida ela muda de plano, muda de estágio e a gente de alguma forma continua a viver aí, porque acredito que sim, que a vida é eterna. O que eu espero após a morte? Eu não espero muito depois, após a morte. Como bióloga, eu tenho para mim que dentro da visão científica que eu poderei sim me tornar, poderei ser simplesmente elementos químicos num processo de retorno para o ambiente. Então eu acho que mais do que esperar no pós a morte, é a gente trabalhar para o antes da morte. Pós a morte não me preocupa o que eu vou fazer antes de morrer. Após a morte, eu acho que se tiver algo para além, em sentidos mais espiritualistas, eu acho que então estarei aberta para receber. E se for partículas, átomos retornando para o ambiente, isso já me satisfaz plenamente. De qualquer maneira, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Muitos, mas no meu canto estarão sempre juntos. Muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.
que você gostaria de ter dito a alguém, mas ainda não conseguiu por falta de tempo ou coragem? O que eu gostaria de dizer para alguém, mas Mas ainda não conseguiu por falta de tempo ou coragem? talvez eu devia. Peraí, gente. Talvez eu devia ter dito ao meu avô que eu amava mais ele. Eu tive vários momentos com ele, né? Ele fez parte da minha infância, mas eu nunca verbalizei. Eu sempre mostrei para ele que eu amava muito ele em atitudes, mas eu nunca verbalizei para ele, nunca falei para ele, vô, eu te amo. Então, talvez se eu pudesse, né, eu teria falado mais vezes, da mesma forma que hoje eu falo para os meus outros avós, que hoje eu falo para minha sobrinha, para os meus pais, né, para as pessoas que eu amo. Mas ele foi uma pessoa que eu não consegui falar eu te amo enquanto ele estava aqui em vida. Eu acho que eu digo tudo, eu sou muito sincera, eu sempre digo tudo o que eu penso. As pessoas, principalmente por pensar assim, que talvez eu não tenha tempo de falar. Então, acho que não tem nada que que eu queira ter dito a alguém, que eu não disse. Eu perdoo quando eu preciso perdoar, quando eu consigo perdoar. E quem eu não consegui perdoar foi porque eu não consegui e tá tudo certo. Mas eu gosto de falar, eu acho que não ficou nada ainda por falar. Talvez fique alguma coisa por falar, mas até agora não falei tudo já. Eu gostaria de ter dito mais vezes ao meu pai que eu o amava, que agora eu não posso mais. Poxa, hoje eu trabalho tanto essa questão de dar esse retorno, de dar esse feedback, que eu estou me desenvolvendo cada vez mais. Eu falo eu te amo, eu falo que eu não gosto. Então, nesse momento, sim, me veio algo na minha mente, é dizer você pode mais. Você é filho de Deus e você pode ir além daquilo que você acredita que você pode. Perdão. Eu diria para alguém, mas não consegui fora de tempo ou coragem. Eu diria para essa pessoa não querer fazer as coisas de forma precipitada, seja na vida dela profissional ou pessoal, que ela reflita para cada coisa que ela tenha que fazer, cada objetivo, cada trabalho, cada meta que ela tenha que cumprir, que ela faça sempre de forma sábia, né? É isso que eu diria para alguém que me pedisse um conselho como esse. E se já me pediram e eu não disse isso, eu gostaria de ter dito. Eu acredito que ultimamente eu tenho tentado fazer o exercício de não deixar isso para depois. Tem algumas pessoas que já não estão mais na minha vida que eu gostaria de ter feito mais expressões de amor, expressões de carinho, ter dito todo dia o quanto aquelas pessoas eram importantes na minha vida. E com a morte dessas pessoas, eu acho que a gente vai refletindo e vai pensando de não cair novamente no mesmo erro. Então, ultimamente, as pessoas que são mais próximas, mais queridas, faço questão de deixar isso bem claro. E aquelas que não são, eu faço questão também de dar esse alerta, né? Olha, se tem alguém que é importante para você, que é importante na sua vida, diga isso para essa pessoa. Você não sabe como, ninguém sabe como é o outro lado, apesar de algumas pessoas terem algumas ideias, algumas teorias. Então, se tem a oportunidade de dizer tudo agora, né? Não perca a coragem, não tenha medo, não se iniba diante disso e resolva todos os seus problemas enquanto você tem tempo, que o bem maior que a gente tem dessa vida é o tempo. Então, temos que usar com muita responsabilidade, com muito critério e pensar como conduzir aí nessas questões.
às vezes, muitas vezes a gente deixa falar que ama a pessoa, né? Principalmente papai e mãe. A gente tem que dar mais valor aos pais. Na verdade, eu sou um homem muito bem realizado nessas questões. Eu consigo falar para as pessoas tudo que eu tenho vontade. Eu não me lembro, assim, me recordo agora nesse momento, eu falo assim, nunca falei. Uma pessoa que minha mãe, por exemplo, eu sempre disse para ela, quando em vida, que eu amava, que ela era uma mulher muito especial para mim. Eu não fico com, não tenho esse receio de falar quando eu tenho vontade, não. O que eu diria? Falta de tempo ou coragem? Às vezes a gente deixa, né, de abraçar, de dizer que te ama, né, por falta de coragem. Eu diria que eu amo mais para as pessoas. Não costumo deixar de falar para as pessoas o quanto eu as amo. Nunca deixei de falar para alguém, né, os meus sentimentos, aquilo que eu tive vontade. Graças a Deus tive todas as possibilidades nesse sentido. Para alguma pessoa específica ou que eu diria para alguém por falta de tempo ou de coragem? Essa pergunta é difícil, porque são tantas pessoas que eu poderia falar alguma coisa. Mas eu acho que eu diria que foi, sei lá, foi importante te conhecer. Eu diria. Não diria que foi por falta de coragem, mas talvez por falta de tempo. Eu acho que eu diria mais vezes eu te amo pro meu filho. A gente tá sempre na correria, né? Falta de tempo a gente tem, sim. Mas eu sempre tive coragem de dizer às pessoas que eu amo. A gente não fala diariamente, mas em oportunidades eu tô sempre dizendo, sim, às pessoas o quanto eu amo. Me perdoa. O que eu diria? Eu acho que eu daria um abraço na pessoa. A gente omite muitas vezes o eu te amo, né? Talvez seja isso que eu estou omitindo. Gostaria de ter dito o quanto eu amo uma pessoa, porque ela tá longe e eu acho que eu queria ter falado que amo ela, mas ela casou já, aí não deu tempo. Acho que nada. Eu digo as coisas que eu falo, eu procuro falar de uma forma muito tranquila, achar o momento certo, porque nem todos os momentos são certos, mas eu não tenho problemas com isso. Te amo, desculpa. O que eu gostaria de dizer para alguém? Bom, eu tenho dito isso durante a minha vida, minha carreira em sala de aula, né? O que eu tenho dito e gostaria de continuar dizendo é para que pratique sempre o bem, faça as coisas certas, porque a vida vai te cobrar depois. Sempre falei isso. Não adianta você errar, porque você vai ser cobrado ou pelo pai, ou pelo professor, ou pela sociedade. De repente você não tem pai, não tem professor para te cobrar mais, aí você tem que tomar atitude sozinha. Você tem que faça as coisas direito. O prêmio virá depois. Você pode até sofrer, mas o prêmio vem. Talvez perdão para algumas pessoas, não todas. Essa pergunta eu não vou saber te responder. De ter dito, não considero que não possa dizer as coisas assim. Eu tento também ter as relações humanas como uma forma muito tranquila e de diálogo. Eu acredito que o que eu precise falar para as pessoas, eu tenho sim a coragem
e a capacidade de dizer. Eu gosto muito disso, da gente pensar também a vida de uma forma dialógica, em interação com o outro. Então, vou até buscar depois em um segundo momento, mais intimamente, se tem coisas que eu não estou dizendo, mas eu gosto de pensar que eu digo o que eu quero, não tenho que esteja ficando para trás. Viva! Por falta de coragem, eu diria a alguém, hoje eu vivo essa realidade, pais, abracem os seus filhos. É muito importante o abraço. Eu sempre abracei os meus filhos, desde pequenos, continuo abraçando até hoje. E eu gostaria de deixar aqui um testemunho. O pai é muito importante na vida do filho. Então, o pai também tem que abraçar os seus filhos. Como diz naquela música, sorria e abraça os seus pais enquanto eles estão aqui. E tem também a outra versão. Pais, sorriam e abraçam seus filhos enquanto eles estão aqui. Filhos e pais, se abracem. É muito importante. Eu vivo isso na minha família e gostaria de deixar um testemunho aqui. Aquele pai que não abraça o seu filho ou que não consegue abraçar o seu filho, tente. Tente, porque é muito importante para ambos. Nós não sabemos qual irá primeiro. Se o pai abraça o filho, é muito importante. Se o filho abraça o pai, é muito importante. Então, isso é essencial para ambos. Eu acho que eu já não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Acho que eu não tenho, assim. Bom, eu acho, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar no sino. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou.
foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar, mas desde que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Agora, para finalizarmos, uma pergunta bem simples. O que é a vida para você? Bem simples, né? É simples. É bem simples. Olha, são tantas maneiras de dizer o que é a vida que a gente até se perde, né? Eu, por exemplo, para mim, eu acho ela milagrosa. Que brotei aqui, cresci, já vai envelhecendo, está pronto para a morte, mas você tem que tirar proveito dela, seguir sempre o lado bom, como já te falei, né? Receberá prêmios, modéstia à parte eu estou recebendo hoje, mas não em termos financeiros. Sabedoria, de respeito, essas coisas, né? E ela passa, a vida passa, ninguém fica para semente. Então o que você tem que fazer? É aproveitar lá ao máximo, lembra do Carpe Diem? Mas nunca ultrapassando os limites, né? O que eu vivi, eu trabalhei muito, sofri muito, mas não renego, sempre gostei da vida. Eu acho ela maravilhosa, apesar de todo o sofrimento, toda a desigualdade, todos os erros que a gente vê por aí. Eu acho ela maravilhosa, né? Só estou meio chateado com essa seca que não para. Mas é bom. Então, o menino, o rapaz, as pessoas têm que seguir o lado bom da coisa que nunca vai perder. Isso é a vida. Porque o pessoal fala bem e mal, e existe isso. Tudo que você faz errado aqui, você paga ali. As pessoas têm que pensar nisso. E, como eu dou aula de literatura, a poesia é o belo. E o belo você encontra só em coisas boas. Coisas puras, em alma pura. Você não encontra em outro lugar, não adianta. Então, por isso você tem que fazer o bem. Praticar o belo, ser correto, ser honesto. Porque a parte física da gente, ela é mortal, né? Você envelhece, mas essa parte interna não morre, ela é imortal. Então quem pratica o bem, é uma pessoa boa, correta, cheia de bom caráter, não perde. Aí você está vendo a essência da vida. Aí você está perto de Deus. Aí você está perto do belo. A vida é a gente prestar atenção nas pequenas coisas, é a gente fazer bons laços, ter bons amigos, tentar ser o máximo, ser feliz e deixar pequenas coisas, picuinhos de lado. A vida é simples. A vida, para mim, pessoal, é servir. Eu tenho um conceito de estar sempre servindo. Não sei pela profissão, professora, mas eu sempre contribuo para que eu sirva a alguém.
Na educação, servir os alunos na aprendizagem, somar a aprendizagem, ensinar, progredir dentro do que eles estão aprendendo. Na religião, também servir lá dentro da igreja, quando eu estou trabalhando, e fora da igreja, na comunidade onde eu vivo, estar servindo. No meu local de trabalho, também estar servindo. Então, esse servir faz com que eu me sinta feliz, que eu me sinta viva. Isso é vida para mim, sabe? É tudo que eu posso fazer para contribuir para que alguém cresça, para que alguém aprenda, para que alguém chegue a uma vida profissional, chegue a uma vida familiar, de harmonia, ou mesmo na comunidade, que a pessoa se encontre se ela tiver algum problema de saúde. Tudo isso está no servir, o segredo está no servir. Então, para mim, a vida é isso. A vida é uma caminhada onde a gente tem aí uns objetivos, as metas, a gente tem missões, e o mais importante é buscar ser feliz, né? A gente caminha ao lado de pessoas que ajudam a gente à busca da felicidade. Ser feliz. A vida, para mim, a vida são emoções, porque tanto emoções boas quanto emoções ruins, porque o que move a vida é a emoção. Então, é o sentimento de amar, é o sentimento de felicidade, o sentimento de tristeza, frustrações. Então, para mim, a vida é baseada em emoções, né? Então, tudo que a gente faz tem sempre uma emoção por trás, né? Seja no trabalho, seja em relacionamento com amigos, com familiares, né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem uma emoção por trás. Então, para mim, eu acho que eu posso simplificar a vida nessa ideia de que a vida são emoções, né? Que a vida é uma emoção, porque tudo que a gente faz gira em torno disso. A vida, o que é a vida? É tudo, né? É um bom relacionamento, é a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, né? Isso seria viver da melhor forma possível, primeiramente agradando a Deus, né? A vida, a gente tem que viver, ser feliz, né? Eu acho que com mais empatia, eu acho que ia ter uma vida bem longa. Não sei te responder, isso é muito difícil, isso é muito filosófico, caberia muito... Precisaria de muito tempo para pensar exatamente o que é a vida, eu não sei te dar essa resposta. Mas, pensando um pouquinho mais, com mais tempo, deixa eu ver... A vida... Bom, de acordo com a minha crença, partindo para o campo religioso, eu diria que é Jesus Cristo, a vida. Né? Nele se encontra a fonte de sabedoria e a maneira de enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar nessa vida, e sabendo que ele, de fato, é a fonte da vida eterna, ele pode ser essa resposta. Eu posso falar para você que Jesus Cristo é a vida. Que a vida, eu acho que é um presente que a gente tem, uma oportunidade que a gente tem de poder sempre fazer o melhor que a gente pode em todos os aspectos da nossa vida. E eu acho que quando a gente desperdiça o nosso tempo, não fazendo as coisas o melhor que a gente pode, a gente está desrespeitando esse presente que a gente teve, que é a oportunidade de viver. A vida...
A vida é minha família. Meus pais, minha filha, meu marido, a família. O que é a vida? A vida para mim é tudo, né? É uma coisa que a gente deseja, até com saúde e tudo. Com saúde, a vida é tudo. Que a vida, muito boa, né? Como eu falei, eu acho que é a nossa preocupação. A morte, talvez assim, como dizem, né? A única certeza que temos, e talvez até o que amedronte, né? Muitas pessoas. Mas eu acho que talvez essa perspectiva da morte pode ser revertida para pensar ela como um ciclo natural e como parte, inclusive, necessária para, né, para a continuidade de todos os outros ciclos de existência. E talvez ter ela lá como um horizonte, seja mais distante, ou seja mesmo a gente não saber se ela vai ser a qualquer momento, pode fazer com que a gente tenha esse valor para a vida. Eu acho que a vida é o agora, é o que acontece, é o que a gente escolhe a cada minuto, é um presente, no sentido realmente de tempo, é o que está acontecendo, e um presente no sentido de dádiva, de a gente poder estar ali respirando, observando, contemplando. E eu acho que essa, talvez a ideia lá da morte que pode acontecer seja para a gente não sofrer, mas então valorizar a vida, cada momento, cada segundo. Então é o agora. Eu acho que a gente tem realmente que viver intensamente, aproveitar, contemplar, ter essa noção de quanto ela é especial. Então viver a vida, né? Tem pessoas que não estão mais vivas num sentido mesmo mais filosófico, elas já morreram para um monte de coisa, já perderam esperança, já perderam as vontades. E eu acho que a vida não, ela tem que ser assim, essa pulsação do realmente valorizar e realmente ser vivida intensamente. A vida é o todo dia, é o acordar, é o levantar, é o trabalhar, é o cuidar das pessoas que a gente gosta, cuidar também das pessoas que a gente, né, não tem tanta afinidade, é estar de bem com Deus, de bem com a família, é isso. Se divertir, brincar, rir, é isso. Acho que é uma oportunidade diária de você enfrentar os desafios e os obstáculos, né, que a própria vida te impõe, matando um leão a cada dia, né? Agradecer a Deus por estar vivo, mas repensar qual é o nosso papel na sociedade todos os dias que Deus dá a oportunidade de a gente acordar. A vida é Jesus Cristo. A vida é isso, gente, que nós estamos um dia após o outro, com muito amor, com muito respeito. Os meus pilares é Deus, eu, a minha família e os outros. E por que eu estou antes até da minha família? Porque Deus está na Bíblia. O segundo mandamento de Deus é ame aos outros como ama a ti mesmo. Então eu preciso me amar, me cuidar, me respeitar e viver sem ferir os outros. Então tendo empatia, compaixão e respeito. Eu acredito muito que é isso que faz com que eu respeite o seu limite e eu respeito o meu limite. Vida é um dia após o outro, com baixos e altos, momentos difíceis e não tão fáceis assim, e fáceis, mas é você saber onde você quer chegar, ter um propósito. A vida ela é cheia de coisas boas, mas que ao mesmo tempo ela traz muitas surpresas que são ruins e que a gente precisa lidar com o que é ruim para dar conta de viver bem a vida e aproveitar o que é bom. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa vida, quanto tempo vai durar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então a gente precisa saber viver com propriedade, com alegria, os momentos que a gente está, principalmente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. A vida é o que eu faço todos os dias. Estou vivendo, estou aprendendo a cada passo que eu dou, amando, chorando e tentando ser feliz nesse mundo. E é isso. Esse é o segredo da vida. A vida, para mim, é tudo o que eu faço durante o dia. E espero fazer, né? Bom,
É Deus, né? Deus quer dar a vida pra a gente suporta as diversidades e vida que segue. A vida é estar bem consigo, é estar bem com as pessoas, é sorrir, é levantar, é fazer o que gosta, respeitar o próximo, se respeitar, saber o limite que cada um tem e o limite que eu tenho também, tá? O que é a vida? A vida é ser feliz, respeitar as diferenças de cada um. A vida para mim eu acho que é estar em plena evolução, tá? Ser melhor, cada vez melhor, é poder curtir e viver em harmonia, ter possibilidade de construir não só coisas materiais, mas também a possibilidade de construir uma família, de amar, de ser amado, né? Para mim a vida apesar dos problemas, apesar, né, dos perrengues que às vezes a gente enfrenta, é viver com humor. Eu costumo dizer que eu vivo com humor, sorri sempre, né, apesar das adversidades. A vida é um aprendizado. Eu acredito que todos nós estamos aqui para aprender. A vida é dançar, ser feliz, compartilhar, ter amigos. A vida é viver intensamente, né? Eu vivo intensamente tudo que eu posso. Então, eu vivo intensamente o meu trabalho, eu vivo intensamente a minha família, eu vivo intensamente as minhas crenças, eu vivo intensamente as minhas amizades. Então, viver para mim é essa intensidade que eu tenho e o amor que eu consigo demonstrar e sentir pelos outros. É a partilha, né? A gente partilha uma vida todos os momentos. Então, essa partilha faz com que viver seja perfeito, seja bonito, apesar das adversidades da vida, que é o que faz ela ser bela, bonita. A vida é um estágio que a gente está aqui de desenvolver, enquanto ser humano, o seu potencial maior. Eu acredito que todo mundo tem um propósito, apesar de algumas pessoas não saberem qual o seu propósito, mas independente dele, independente do seu legado, independente de você exercitar o seu potencial, eu acho que todos temos um propósito comum, que é ser o mais humano possível, que é o que nos diferencia dos outros, né, seres vivos, de plantas, de animais, que é o quê? Essa interação social, desenvolver a empatia, viver em comunidade, desenvolver as potencialidades. Então, eu acredito que a vida é uma possibilidade, né, de você desenvolver o seu potencial humano, tocando outros seres humanos com aquilo que você tem de melhor. Então, eu acho que é muito difícil definir a vida. Eu acho que vários filósofos devem ter tentado, alguns se aproximado mais de um conceito, mas para mim é isso, é você viver na plenitude da sua humanidade. O que é a vida? A vida é o período entre o nascer e morrer, em que temos a oportunidade de fazer história e deixar nossa marca. A vida, para mim, é essa coisa deliciosa que a gente presta nesse plano terrestre, e aí todo mundo fica falando, mas a vida é uma dificuldade, a minha vida tá ruim. A vida, de fato, ela é ruim quando você trata ela como ruim, quando você busca as coisas ruins. Então, a vida para mim é uma arte tão gostosa de ser celebrada e de você acordar e poder conversar e poder ver e poder celebrar e ter esses momentos de
felicidade, também tem os momentos de tristeza ou de dificuldades, porque aí você consegue balancear. Não, eu vou por esse caminho, porque esse caminho, o caminho da tranquilidade é melhor. E sempre estar de bem com a vida, procuro sempre estar de bem com a vida. Eu trato a minha vida dessa forma, com muita alegria, festejando e celebrando a todo momento. Para mim, uma simples conquista é momento de celebrar. E celebrar é dar risada, você comer, você beber, você curtir, você dançar, é de você rezar, falar com Deus todos os dias. Então, a vida, para mim, eu acho ela plena. Eu sei que é transitória, que ela vai passar, essa vida terrena, que eu acredito tenha uma vida após a morte, mas assim, eu trato a vida com muita leveza e com muito amor, sendo que tem os contratempos, mas eu tento equilibrar. A vida é altos e baixos, igual a batida do coração. Enquanto tá tendo altos e baixos, a gente tá vivendo. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Titãs, Epitáfio. De repente, senti que o tempo é apenas um fio. Nesse fio vão sendo enfiadas todas as experiências de beleza e de amor por que passamos. Aquilo que a memória amou fica eterno. Um pôr do sol, uma carta que se recebe de um amigo, os campos de capim-gordura brilhando ao sol nascente, o cheiro do jasmim, o único olhar de uma pessoa amada, a sopa borbulhante sobre o fogão de lenha, as árvores de outono, o banho de cachoeira, mãos que se seguram, o abraço de um filho. Houve muitos momentos em minha vida de tanta beleza que eu disse para mim mesmo: valeu a pena eu haver vivido toda a minha vida só para poder ter vivido este momento. Há momentos efêmeros que justificam uma vida inteira. Compreendi de repente que a dor da sonata interrompida se deve ao fato de que vivemos sob o feitiço do tempo. Achamos que a vida é uma sonata que começa com o nascimento e deve terminar com a velhice, mas isso está errado. Vivemos no tempo, é bem verdade, mas é a eternidade que dá sentido à vida. Eternidade não é o tempo sem fim. Tempo sem fim é insuportável. Já imaginaram uma música sem fim, um beijo sem fim, um livro sem fim? Tudo que é belo tem de terminar, tudo que é belo tem de morrer. Beleza e morte andam sempre de mãos dadas. Eternidade é o tempo completo. Esse tempo do qual a gente diz valeu a pena. Não é preciso evolução, não é preciso transformação. O tempo é completo e a felicidade é total. É claro que isso, como diz Guimarães Rosa, só acontece em raros momentos de distração. Não importa, se aconteceu, fica eterno. Por oposição ao nunca mais do tempo cronológico, esse momento está destinado ao para todo sempre. Compreendi então que a vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem de ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini-sonatas. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa que está destinada à eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Rubem Alves, Concertos para Corpo e Alma. Quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção, que era um encontro com o sonho que só pintava no horizonte e de repente diz presente, sorri e beija nossa fronte e abraça e arrebata a gente. É bom dizer, viver valeu. Já não é nem mais alegria, já não
felicidade. É tudo aquilo num sorriso, é tudo aquilo que é preciso, é tudo aquilo, paraíso. Não há palavra que explique, é só dizer, viver, valeu. Ah, eu me ofereço esse momento que não tem paga e nem tem preço. Essa magia eu reconheço, aqui está a minha sorte. Me descobri tão fraco e forte, me descobri tão sal e doce, eu que era amargo